Hoje o tema é melhorou, melhorei. O segredo está em orar. Olha que interessante, na palavra melhorou, termina com orou. E melhorei, termina com orei. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, uma doença, uma perda ou uma crise, a pergunta que mais ouvimos ou que mais fazemos é: melhorou? Mas hoje o convite é outro, talvez mais profundo, mais honesto, mais transformador. É um questionamento. Eu melhorei ou somente orei? A doutrina espírita, ela nos coloca a oração ou a prece como uma ferramenta poderosa de intercâmbio com o plano espiritual, baseada na sintonia mental e emocional. Olha só, gente. Intercâmbio com o plano espiritual. Ligação com Deus, ligação com Jesus, ligação com os nossos anjos guardiões, mas baseado na sintonia mental e emocional. Quantas vezes nós oramos só com a mente e não com o coração? E quantas vezes nós estamos orando desesperadamente com o coração e não com a mente? Nós somos um todo individual e um todo coletivo. Para nós nos conectarmos com Jesus, nós precisamos estar em sintonia. Quantas vezes nós começamos um Pai Nosso e nos perdemos no meio dele? Às vezes o nosso coração, a nossa emoção, ela está tão desesperada, ela está tão desequilibrada que a nossa mente não consegue acompanhar. Quantas vezes nós rezamos vários Pai Nossos, mas não há emoção? Porque nós rezamos automaticamente. E aqui, a doutrina espírita nos deixa muito claro, nós precisamos sintonizar mente e coração. É muito importante que isso aconteça. Por quê? Para que a nossa prece se eleve. Aí vamos lembrar a questão da respiração. A respiração consciente, acalmar os nossos pensamentos, acalmar as nossas emoções, para então conversarmos com Jesus, com Deus. Quando nós oramos, nós queremos que a dor passe no ato. Nós somos imediatistas. Nós oramos e pedimos que a dor passe, que o problema se resolva, que as pessoas mudem. Não é assim que nós oramos? E mais, nós oramos para que Deus intervenha naquele problema, naquela situação, naquela dor, mas que Ele intervenha do nosso jeito. Esta é a nossa forma. Este é o jeito que nós, espíritos infantis, imaginamos que as coisas precisam ser. Nós oramos para que tudo mude. Tudo. Principalmente os outros. Para que mude a nossa situação financeira, para que mude a nossa situação familiar, a nossa situação do relacionamento, a nossa situação da saúde. Nós oramos para que as coisas mudem. Mas nós nos perguntamos, nós nos questionamos, o que essa situação quer mudar em nós? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Que Deus seria esse que nos mandaria a dor ou o sofrimento ou a desesperança se não houvesse um propósito de aprendizagem, de crescimento? Nós, espíritos encarnados no planeta Terra, além de infantis e imediatistas,
Mas estamos no processo de construção, né? Todos nós estamos no mesmo barco, mas temos um comandante neste barco, que é Jesus. Nós temos vários tipos de orações, né? A oração São Resolve. Senhor, eu fiz tudo errado, resolve agora por mim. Quando é que nós tomamos o São Resolve? Quando nós abusamos da alimentação, a gente sabe que aquilo vai nos fazer mal, a gente sabe que gordura demais não faz bem, né? A gente vai se entupindo, a gente percebe que o nosso organismo não está aceitando bem tudo aquilo, mas a gente continua. Aí depois a gente toma um São Resolve. Na vida a gente age mais ou menos da mesma forma. Nós sabemos o que nos faz mal. Nós sabemos quais são as atitudes erradas que nós tomamos e que vai nos trazer consequências. Mas a gente, né, depois quer tomar um São Resolve. Deus, resolve aí. Eu fiz um monte de burrada. Resolve por mim. Sabemos que não é assim que funciona. A cada ato nosso vai gerar uma consequência que nós vamos ter que resolver com o amparo divino, com a intuição dos bons espíritos, se nós pedirmos para eles, né? Oração de pirona. Tira a dor na hora, mas não trata a causa. Oramos só para aliviar o sofrimento, sem mudar atitudes. Me perdoem o que eu vou falar agora. E eu me incluo também junto a vocês, porque todos nós somos humanos. A gente busca muito isso nas casas de oração. Eu vou lá tomar um passe, que eu saio de lá renovada, aliviada das minhas dores, né? E realmente a gente sai. A gente às vezes vem para o estudo, né? Preciso ir para o estudo porque eu volto reenergizado, renovado, fortalecido. E depois volta tudo de novo, as dores, as dúvidas, os sofrimentos. Por quê? Porque eu não mudei as minhas atitudes. Se eu não mudar as minhas atitudes, é como se eu tomasse uma dipirona. Vai aliviar instantaneamente. Mas se eu não tratar a causa, vai voltar. Olha que alegria. Preciso parar um pouquinho, né? Para cumprimentar a nossa Jussara que chegou. Feliz em te ver, Jussara. Seja bem-vinda. Você faz parte dessa família. Então, voltando às orações medicamentosas, né? Não adianta eu tomar um dipirona porque eu vou só resolver momentaneamente a situação. Eu preciso mudar. Claro que é importante tomar dipirona, né, gente? A oração de dipirona é importante, mas eu preciso. E nós temos a oração em Goff. Senhor, vou viver, mas quero consciência, equilíbrio e proteção antes. Essa é a oração preventiva, né? Quando a gente pede a intuição para o Pai. Quando a gente pede para Ele a sabedoria, a proteção, a luz. Só que não pode ser que nem o engove medicação. Que o engove medicação, a gente toma para ir para balada, para festa, né? Para poder beber todas. Se eu pedir a proteção divina e achar que eu posso fazer tudo, não vai funcionar. Eu estou pedindo consciência e equilíbrio. E é o correto. Nós precisamos pedir a Deus, pedir a Jesus a sustentação antes do problema acontecer, antes da dor bater a nossa porta, para que nós estejamos sempre fortes. A oração não foi criada para ser remendo depois do erro, gente. E Jesus nos mostrou isso. Eu vou falar depois sobre isso com vocês. A oração não foi criada para ser remendo. Rasguei aqui, vou fazer uma oração para remendar. Mas para ser luz antes da escolha de todas as nossas escolhas. Se quando nós nos víssemos numa situação de dificuldade, nós perguntássemos:
o que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria nesse momento, nós íamos cometer bem menos erros do que nós cometemos. Orar só para aliviar as consequências é pouco. Orar para evitar quedas, orientar decisões e fortalecer o caráter, isso é maturidade espiritual. Evitar quedas, pedir orientações, fortalecer o nosso caráter. É as nossas orações diárias, que nem sempre nós fazemos, né? Vamos ser bem sinceros. Nem sempre nós fazemos. Aí eu cito muito, eu lembro muito de um irmão trabalhador da casa, o seu Garcia, que ele dizia que nós alimentamos o corpo físico no mínimo 3 vezes por dia. No mínimo. Café, almoço e janta. Fora os lanchinhos que a gente faz no meio, né? As beliscadinhas aqui e ali. E quantas vezes por dia nós alimentamos o nosso espírito? Quantas vezes ao dia? Às vezes só uma. Outras vezes nenhuma. Deus está trabalhando naquilo que você orou. Deus sabe o que nós precisamos. Mas Ele espera que nós peçamos isso para Ele. Em Mateus 6,6, a Bíblia nos diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensa. O Espiritismo nos clareia que não é entrarmos para dentro do quarto da nossa casa física. Este quarto a que Mateus se refere, quando ele cita esta fala do Cristo, é o nosso quarto interior, é o nosso eu interior. Nós precisamos entrar para dentro da nossa mente, do nosso coração. Nós precisamos fechar a porta, ou seja, deixar do lado de fora o orgulho, as vaidades, os vícios, tudo aquilo que nos atrai no mundo, as luxúrias, as maledicências, deixar lá fora, para que aqui dentro eu possa conversar com quem? Com Deus que habita em mim, com Cristo, em secreto. Eu não preciso espalhar, divulgar, alardear as minhas conversas com Deus, porque são íntimas. E para isso, para ter uma conversa íntima com Deus e com Jesus, eu preciso conhecê-lo. Ninguém tem uma conversa íntima com alguém que não conhece. Ninguém chega em qualquer pessoa para abrir o seu coração. Nós não fizemos isso aqui encarnados, nem desencarnados. Nós abrimos o nosso coração com quem nós confiamos e nós confiamos em quem nós conhecemos. Então nós temos que buscar o conhecimento sobre esse amado Mestre, que é o nosso farol, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. E teu Pai que vem em secreto te recompensa. Engraçado, né? Quando a gente ouve que Deus nos recompensa, nós pensamos em tudo aquilo que nós desejamos de bom. Mas aqui, a maioria é pai, é mãe, ou é filho, ou vai ser pai e mãe um dia. O que um pai e uma mãe faz? Eu lembro muito bem. Os meus pais, eles me recompensavam pelas minhas boas ações, com elogios, com afagos, com carinhos, às vezes com pequenos brindes, uma bala, um pirulito, uma balinha de chocolate, Mas também me recompensavam pelas más ações, com um puxão de orelha, com uma boa palmada. Deus não é diferente, Ele vai nos recompensar por todas as ações que nós fizermos. Porque Deus é Pai
E ele é pai muito mais perfeito que os pais humanos, né? A vida não é injusta, é educativa. A vida nos educa. Às vezes a gente acha que é tão injustiçada, né? A gente que está aqui numa casa espírita, que acredita na pluralidade dos mundos, que acredita nas reencarnações, se a gente soubesse as coisas que provavelmente a gente fez em outras vidas, a gente perceberia que a vida não é nada injusta, né? Deus vai nos educando em pequenas doses. As provas não são castigos, são oportunidades. Oportunidade de crescimento, de aprendizagem, oportunidade de redirecionar as nossas vidas, oportunidade de expandir a nossa consciência, de crescermos como seres humanos, filhos de um Pai perfeito e maravilhoso. Nada acontece por acaso. Nada, gente. Nada acontece por acaso. Nós estamos na família que nós precisamos, nós temos os amigos que nós precisamos, nós estamos na casa que nós precisamos, nós temos o que nós merecemos. Ai, mas a vida é tão difícil. É. E é nas dificuldades que nós nos tornamos fortes. Voltando um pouquinho aqui sobre as orações, né? Forma de orar. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele teve seus discípulos. Né? Quando os discípulos levantavam para ir pescar, para trabalhar, para se encontrar pelas ruas ou até nas tabernas da época, Jesus já estava orando. Nós temos várias passagens bíblicas. Jesus orou no monte, Jesus estava orando em tal lugar, Jesus estava no barco orando quando os discípulos chegaram. Jesus orava antes. Jesus orou antes do Judas ir até ele e o entregar, o trair. Jesus orou no último momento, antes de desfalecer na cruz. Ele orou não por ele, ele orou por nós. Jesus orava antes, para receber orientação, para receber força por tudo que ele sabia que ele ia passar. Ele não orava pedindo para Deus aliviar o fardo dele, ele orava pedindo coragem para passar por tudo que ele precisava passar. Nem sempre a cura vem, e é importante a gente ter consciência disso. Não é porque eu estou caminhando com Jesus, não é porque eu estou buscando Jesus que tudo na minha vida está resolvido. Nem sempre a cura vem, nem sempre a resposta é sim, nem sempre a tempestade passa rápido, mas sempre há espaço para mais paciência, mais fé, mais humildade, mais resignação ativa, mais amor. Se vocês analisarem toda a caminhada de vocês até agora, vocês vão perceber que a cada dificuldade vocês se tornaram mais fortes, mais pacientes, mais amorosos até. Eu me orei, talvez a doença não tenha ido embora, mas a revolta foi. Talvez o problema continue, mas o desespero diminuiu. Talvez a luta permaneça, mas eu já não sou o mesmo. Isso é melhora espiritual. Quando a gente começa a tomar consciência que as coisas não são do jeito que a gente quer, mas que Deus nos dá força para suportar todas as tempestades, a gente começa a nos melhorar espiritualmente. A prece não muda Deus, a prece muda quem ora. Nós não vamos mudar os desígnios do Pai, mas nós vamos mudar a nós mesmos.
A oração não é botão de emergência para apagar os problemas. É remédio diário para fortalecer a alma. Diário, gente. Diário. Se eu quero estar conectado com as boas energias, com Jesus, com Deus, eu preciso ter o hábito da prece. Eu preciso me tornar uma pessoa disciplinada na prece, na busca constante, no bater a porta dos céus, no pedir, no agradecer, no louvar. Nós precisamos acreditar que a disciplina vai nos manter nas boas energias, no bom caminho. E quando nós passamos a acreditar nisso, a vida fica mais leve. A doença vem, bate na nossa porta e a gente confia. Os nossos entes queridos partem e a gente sofre, mas a gente confia. A gente passa por dificuldades financeiras e a gente se preocupa, mas a gente confia. Porque Jesus está conosco. E na hora certa, Ele vai acalmar as tempestades. Ninguém, absolutamente ninguém, passa por este mundo sem sofrer dores. Se alguém disser que não tem nenhuma espécie de problema, provavelmente esteja mentindo. Porque todos nós temos. Seja problema com o familiar, seja problema financeiro, seja problema de saúde, seja problema no trabalho, todos nós temos. Isso quer dizer que nós estamos todos no mesmo barco. Alguns problemas maiores, outros menores, algumas dores maiores, outras menores. Nós todos estamos passando por esse processo. Por esse processo onde o oleiro nos coloca no forno, né, das dores e dos sofrimentos e nos tira de lá para nos remodelar. Aí ele percebe que a obra não está perfeita ainda. Então ele pega de novo, coloca no forno. E daqui a pouco o tempo de ficar no forno vai se tornando menor, porque nós vamos ajudar a nos aperfeiçoar. Mas isso é um trabalho de reforma íntima. Para que eu possa melhorar. Melhorei, eu preciso orar, gente. Orar para me conhecer a mim mesma. Orar para Jesus. Precisamos estar constantemente nessa busca. Vou ler um trechinho, esse aqui é o livro do mês do Clube do Livro. Aí de boa. Lawrence, editora Lawrence, olha só, o nosso patrono Francisco Valdomiro Lawrence. Bom, mais coragem. Há dias nos quais a aflição se te afigura quase insuportável, exigindo-te maior cota de esforço, a fim de que não lhe sucumbas sob o pesado fardo. Momentos surgem na vida mais difíceis de serem superados, impondo-te sacrifícios que por pouco não te exaurem as forças. Ocasiões se apresentam desanimadoras no teu lábaro, face às respostas negativas que te chegam, em chocante contraste com as tuas propostas afáveis e positivas. Indagas então se vale a pena prosseguir e se todo o teu investimento de amor não está sendo malbaratado. Uma observação superficial, imediatista, sempre leva a uma conclusão apressada, destituída de legitimidade. Assim convém que refaças o critério de análise e não te desalentes nunca. Estás na terra edificando bem em ti mesmo e aprendendo renovação pelo trabalho, em cuja ação te recuperas de graves compromissos nos quais falhastes antes. As tuas dores de aparência superlativa, quando vencidas, libertam-te de opressoras dívidas que te pesam na economia evolutiva. As investidas negativas te alcançam porque lhes fazem jus pelo passado. Atualmente, semeias para o porvir.
E essa empresa exige tempo a fim de resultados positivos. Então, vamos semear hoje aquilo que temos de melhor nos nossos corações. E para encerrar a minha explanação, gostaria de pedir para a Margarete cantar uma música que retrata a nossa alma como seres encarnados hoje nesse planeta de provas e expiações. Uma música linda do Padre Zezinho, né, Margarete? Essa música ela se chama Prece dos Imperfeitos, que somos nós, né? Então eu gostaria assim que vocês escutassem essa música pensando em cada um de nós, porque nós somos imperfeitos, mas esse nosso Pai sempre está nos dando essa mão. Então é o seguinte, olha só. E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo, não sou anjo e nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz, aqui vou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já prometi, já elevei, já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, eu sou contradição, só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. Pois quando a gente cai, Deus age como um Pai. Perdoar, perdoar e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui. Que nós possamos manter essa conexão com o alto. Depois desta música, que nós possamos repensar os nossos sentimentos. Ninguém aqui é perfeito, mas Deus é perfeição. Que nós possamos cultivar dentro de nós a nossa fé e colocá-la em prática, disciplinadamente, através das orações, das boas leituras, de assistir a bons filmes, ler bons livros e principalmente praticar a caridade para conosco mesmo, para com os nossos irmãos de caminhar. Que assim seja, graças a Deus.